O STF perdeu completamente o medo de prender Bolsonaro. Havia esse receio de punir o ex-presidente ou não, ele poderia virar o Marte. Só que depois da história do Marcos Doval, que a gente não sabe se o Bolsonaro coagiu ou não o senador, mas o senador acabou coagindo o STF a tomar uma atitude contra o ex-presidente, porque o plano para gravar o Alexandre de Moraes é muito sério e força o STF a tomar uma posição, mesmo com o Marcos Doval mudando as versões no depoimento. Eu acho que ele contou para o Alexandre de Moraes, quis ficar quietinho, mas o caso vazou para a imprensa. E aí, pressionado pela família Bolsonaro, ele está tentando fazer toda essa confusão. Na sua opinião, Marcos Doval está sendo pressionado pela família Bolsonaro? Você acha que agora acabou o medo do STF de prender Bolsonaro? Deixa o like se você quer ver a punição do ex-presidente. Claro, se inscreva no canal. E eu começo essa minha análise sobre o fim do medo do STF de prender o Bolsonaro com o discurso da Rosa Weber logo no início do ano judiciário, que começou no dia 1º. Ou seja, foi antes do Marcos Doval fazer toda aquela cena, toda aquela acusação contra o Bolsonaro, que você sabe bem, já até comentei, e comentei também a mudança de versão do Marcos Doval, que na verdade piora ainda mais a situação do Bolsonaro, mesmo com ele tentando proteger o ex-presidente. Link aqui no card. Mas no discurso inicial, a ministra Rosa Weber, que é a presidente do STF, praticamente adotou aquela fala do sem anistia. Ela falou que vai aplicar o rigor da lei contra todos os envolvidos, os atos antidemocráticos bolsonaristas, desde aqueles que foram os que participaram até os financiadores e os idealizadores de toda aquela situação. Então perceba que o STF já estava mais, como posso dizer, inclinado a tomar atitudes no rigor da lei contra os bolsonaristas. Mas isso foi antes do Marcos Doval. Então nós temos que pontuar isso muito bem. Porque antes da delação do Marcos Doval, da acusação do senador, havia um receio no STF que nós já estávamos reportando há umas 2 semanas com relação à prisão do Bolsonaro. Por isso que eu fiz um vídeo à época, link aqui no card, externalizando o meu receio do Bolsonaro não ser preso. O que seria um grande deboche para a nossa população, depois de tudo que Bolsonaro fez, ele não ser punido. Mas os ministros do STF, eles acreditavam que só deixar o Bolsonaro inelegível seria suficiente, porque a prisão poderia criar um Marte. E eles até estavam usando o exemplo do Lula, que o Lula foi preso em 2018, voltou muito mais forte e venceu o próprio Bolsonaro na disputa de 2022. Na minha opinião, essa comparação não cabe, porque você está comparando torresmo com um maracujá. São alimentos? São, mas são alimentos diferentes. A situação na prisão do Lula é completamente diferente da situação na prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro cria provas contra ele e não tem conluio nenhum de juiz e procurador, pelo menos nesse momento. Só que depois do caso do Marcos Doval, esse receio acabou. Acabou completamente, mesmo com o Doval mudando todos os depoimentos e causando uma grande confusão. Porque o que eu acho que aconteceu, para ser bem sincero, eu acredito que o Marcos Doval teve a reunião com o Bolsonaro participou e logo em seguida ele foi lá e caguetou pro Alexandre de Moraes. Ele foi, mostrou as versões, mostrou as mensagens e ficou quietinho para não ser prejudicado politicamente, porque ele estava encaminhando uma entrada no PL, o partido de Bolsonaro que tem um fundo partidário bilionário. E claro, o Marcos Doval, em 2026, teria pretensões de voltar à política possivelmente e talvez até em 2024. Alguma coisa lá no Espírito Santo. Não sabemos. O que eu acredito que aconteceu depois do Marcos Doval ter contado é que meses depois ou semanas depois, a imprensa descobriu esse fato. E aí a revista Veja entrou em contato com o Marcos Doval, ele concedeu aquela entrevista, só que a entrevista pegou muito mal, ele foi pressionado pela família Bolsonaro a mudar a versão do depoimento e tentou depois mudar a versão, falando que o Bolsonaro na verdade não era culpado, tentou jogar a responsabilidade pro Daniel Silveira, mas aí o que acontece? Com o Bolsonaro ouvindo tudo que o Daniel Silveira falou e mesmo ficando em silêncio, aquilo ali é prevaricação. Então eu acredito que foi isso que aconteceu. O Marcos Doval pressionou e mudou a versão, o que foi suficiente para os bolsonaristas começarem a usar o Marcos Doval para desacreditar o Alexandre de Moraes, que é o principal alvo dos bolsonaristas. Mais do que o Lula, mais do que qualquer outra pessoa. Porque o Alexandre de Moraes e o STF, eles são uma ameaça na cabeça dos bolsonaristas à existência do movimento.
Porque o Marcos Doval, o Alexandre de Moraes, ele acaba cerceando, entre aspas, a liberdade de expressão, ele prende os bolsonaristas e por isso ele é o grande inimigo. Então começaram a ser levantadas teorias da conspiração envolvendo o Alexandre de Moraes, que ele estava junto com o Geraldo Alckmin para derrubar o Lula, para que o Alckmin pudesse ser presidente da República, um processo de impeachment, o Marcos Doval era um agente duplo, porque eles gostam de usar essas teorias fantasiosas que eles acabam vendo em filmes, porque a mente dos bolsonaristas ela é muito diminuta. Eles não conseguem entender toda a complexidade e a imprevisibilidade que existe no mundo. Então eles tentam trazer explicações fantasiosas, como acontecia lá no passado com os egípcios e com os gregos. Por que o sol nasce, né? Porque Apolo passa e traz. É a mesma coisa, só que agora com os bolsonaristas uma versão muito mais conspiratória, que está sendo utilizada para confundir todas as pessoas. Mas você acredita que o Marcos Doval foi coagido pela família Bolsonaro? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Só que quem foi coagido a alguma coisa foi justamente o STF. Porque depois de toda essa situação, não tem como mais o tribunal não tomar uma ação contra Bolsonaro. Não dá mais, pessoal. Porque mesmo que toda essa história, vamos supor que toda essa história seja uma invenção e acabe não dando em absolutamente nada. O que nós temos é uma narrativa colocada na sociedade, ou uma história, ou uma versão. Ah, depois ele mudou, mas o grosso da versão permanece. Havia um plano com a participação de Bolsonaro, porque ele ouviu o relato do plano, independentemente dele ter falado ou não, ele foi testemunha do relato do plano, e o Marcos Doval confirmou depois em depoimento que tinha a hipótese, a possibilidade de gravar um ministro do STF. Alexandre de Moraes estava na mira dos bolsonaristas. Então como que eles não vão tomar uma ação contra Bolsonaro? Não dá. Então qualquer tipo de receio de prender Bolsonaro ou algo do tipo acaba sendo forçosamente deixado de lado. Por conta das ações do próprio Bolsonaro. E também do Alexandre do Daniel Silveira e do Marcos Doval. E fica muito mais claro que havia sim uma organização muito orquestrada, muito organizada para atacar as demais instituições. Porque o próprio depoimento do Marcos Doval cita a BIM, cita o GSI e nós temos mensagens do Daniel Silveira falando que ele já estava com todos os equipamentos. Como ele conseguiu esses equipamentos de escuta? Então perceba que fica difícil para o STF não agir contra o Bolsonaro depois de toda essa situação. E aí o Gilmar Mendes, lá em Lisboa, começou a falar muito duro e muito grosso contra o Bolsonaro e também contra o bolsonarismo. O Gilmar Mendes, ele é ministro do STF, é o decano do STF, ele até citou as milícias do Rio de Janeiro para atacar o Bolsonaro. Ele falou pessoas envolvidas com milícias. Quem que ele está falando? Ele não citou nominalmente ninguém, não citou o Bolsonaro, não citou o Daniel Silveira, mas é claro que é o Bolsonaro, tem toda aquela história, Rony Lessa, toda aquela galera que morava lá no Vivendas da Barra, né, o condomínio do Bolsonaro. Fora o Daniel Silveira também, que tem características, né, de imposição, características de persuasão utilizando a força, bem características da milícia, né, do Rio de Janeiro. E depois o Gilmar Mendes falou de pessoas do porão governando o Brasil. Essas pessoas do porão governando. Então é um movimento, é um indício de força do tribunal ou de inclinação do tribunal contra a família Bolsonaro ou pelo menos contra integrantes do governo Bolsonaro. E o STF agora ele também pode trabalhar mais tranquilo por conta da vitória do Rodrigo Pacheco contra o Rogério Marinho, que foi a última derrota política do bolsonarismo, que agora não tem mais cargo relevante nenhum em instituições da República. Link aqui no card para que você veja todos os meus comentários sobre a derrota do Rogério Marinho para o Rodrigo Pacheco. Porque havia um receio no STF, não somente da vitória do Marinho, mas também da votação que o Marinho poderia ter, mostrando força por parte da oposição bolsonarista. Ah, mas ele teve 32 votos. É um número grande, é um número suficiente até para abrir processos de CPI. Com toda certeza você tem razão. Mas o senador Alessandro Vieira, que votou do Rogério Marinho para derrubar o Davi Alcolumbre, que era chapa, não é chapa do Pacheco, mas ele era correligionário do Rogério Pacheco, falou: o bolsonarismo tem de 10 a 15 votos no máximo.
Então, com a diminuição dos poderes bolsonaristas no Senado, com a vitória do Rodrigo Pacheco, todo e qualquer tipo de pressão que pudesse vir, ou que poderia vir, do Senado contra o STF, acabou. Então o STF pode continuar avançando tranquilamente nas investigações e até mesmo prender Bolsonaro, o que vai acontecer. Bolsonaro pode se enfiar em qualquer buraco no mundo, mas ele vai ser preso. Pelo menos será preso no buraco que ele estiver, o que já é uma prisão.